São todo ouvidos os teus olhos de vigília, olhos acesos, luzeiros de sabedoria. Olhos atentos à geografia do dentro, és uma concha, um encorujado caramujo, monja em voto de silêncio. A frase é de um poeta Fernando Mendes Viana, falecido há uns 2 anos. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz que a poesia é a infância envelhecida. Eu acho que a poesia é a infância envelhecida. Essa borracha guarda no seu bojo os riscos da infância em desequilíbrio. Essa borracha guarda a minha infância rabiscada, calungas, casas, coqueiros, toda a infância apagada. A borracha é uma máquina fotográfica de calungas, números e medos, palavras e traços inexatos, e eles nela emergem, mas não serão revelados. Tenho ímpetos de parti-la ao meio e ver o seu intestino, mares, barcos, sóis, o verão e o menino. Eu acho que o poeta tem tudo para continuar poeta depois dos 30, 40, 50 anos, se ele, de uma certa forma, ainda tem dentro de si a criança que ele foi. Se no bolso o espelho oculta o teu rosto, és um clandestino passageiro, em cujos sapatos cadastros não são cadarços. Mas os nervos expostos dos teus muitos passos é quando na rua do ouvidor, entre as paredes do teu próprio quarto. A primeira influência que eu tive, com relação não à poesia, mas com relação à literatura de modo geral, foi a do meu pai. Meu pai era cronista e, à época, ele escrevia nos 3 jornais da cidade, ou seja, Correio da Paraíba, o Nó e o jornal A União. E, embora jovem ainda, moço, ele escrevia memórias. O Sérgio começou nos anos 60, não era muito novo. Foi um seguidor da poesia de Cabral, né? Bebeu um pouquinho de nada nos concretistas, depois deixou de lado. E com o passar do tempo ele foi se firmando, né? Ele foi consolidando uma poética e hoje ele é um mestre, né? Avenida dos Tabajaras. Os Tabajaras depuseram suas setas no arco das esquinas. Privaram-nas de velocidade no arco das esquinas. Puseram-nas em repouso no arco das esquinas. No arco das esquinas, as setas fluem do tráfego, mas congestiona e desorienta o antigo menino da Avenida dos Tabajaras, menino antigo de uma tribo cuja aldeia ainda não era tão global. Eu comecei a ler poesia através de Vinícius de Moraes, através de Cecília Meirelles. E a poesia de João Cabral de Melo Neto, aquela poesia meio árida, aquela poesia meio pedregosa, que lembra muitas vezes o atrito coruscante de pedra contra pedra, aquilo me deixou assim meio cabreiro, me deixou meio desconfiado, disse que diabo, isso é poesia? E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. E eu pertenci ao Grupo Sem Auá. Eu acho que o Grupo Sem Auá foi responsável, vamos dizer assim, no sentido de ter sintonizado a produção poética paraibana com a produção poética do eixo Rio-São Paulo na época, na medida em que incorporou os poetas que participaram do Sem Auá, incorporaram à sua poesia determinados elementos, determinados recursos estéticos, formais, não só do concretismo, como também dos desdobramentos do próprio concretismo. Quando o Garrincha dribla, fica. O adversário retém na memória a imagem da bola entre os parênteses das pernas tortas. Quando o Garrincha dribla, fica. O adversário crava na memória a imagem da bola qual uma seta
no repesado arco das pernas tortas. Poetas como Sérgio Cacho Pinto conseguem fazer da sua poesia, por mais simples que ele possa parecer, cada poema de Sérgio é um momento de transcendência. Ele se abstrai, ele se distrai de si em favor de uma outra coisa. É algo que o impele a escrever. Avenida dos Tabajaras 2. No repesado arco das esquinas, a seta dispara o meu coração, trafego na contramão do meu tempo de menino. Que aparentemente tem um jeitão meio circunspecto, meio sisudo, meio formal, mas isso aí é só verniz, vamos dizer assim. Na verdade, eu sou um boêmio. Ontem mais do que hoje, mas eu sempre fui um boêmio e sempre gostei de congraçamento, de conhecer pessoas, né? A gente conviver só com a gente mesmo é meio cansativo, então a gente tem que conhecer pessoas e às vezes pessoas antípodas da gente, pessoas completamente diferentes da gente, porque com isso a gente só tem a lucrar, né? O hidrômetro registra um pingo de minha vida sob o chuveiro. No fim do mês, engulo em seco, taxa o meu dilúvio inteiro. A poesia de Sérgio prima, sobretudo, pela economia de meios, né? Pela contenção, dentro de um viés minimalista, que o faz, sem sombra de dúvidas, um dos poetas mais particulares, né? Mais singulares nessa vertente. As cigarras são guitarras trágicas, plugam, si, nas árvores, em dó sustenidos. Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. Eu escolhi a poesia de Sérgio de Cacho Pinto para o meu doutorado porque, na época, para mim, Sérgio já era o maior poeta paraibano vivo. Eu não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Era uma poesia que me desafiava. Não piso a embreagem, piso a paisagem. E a ponho em primeira, segunda, terceira e quarta. De segunda a sexta. Eu precisei de um arsenal teórico que eu inventei de alguma forma. A poesia de Sérgio tinha essa riqueza de imaginário e, ao mesmo tempo, era uma poesia muito precisa, muito exata, muito concisa, né? Camões, ao habitar-se no olho cego, sentia-se íntimo mais interno que ao habitar-se no olho aberto. Lampião, ao habitar-se nos dois olhos, a eles dividia. O olho aberto matava e o outro se arrependia. Camões, ao habitar-se no olho cego, polia as palavras, usava-as absorto, como se apalpassem e possuíssem o próprio corpo. Lampião, ao habitar-se no olho cego, chorava os mortos do seu interno, mas o olho aberto era casto e via no matar um gesto beato. Na verdade, o poema Camões, Lampião, em que eu estabeleço uma correlação entre dois seres aparentemente antípodas, na verdade não são dois seres cegos, vamos dizer assim, ceguetas, porque existe um terceiro que sou eu. Quer dizer, quem faz o poema sobre Camões, Lampião, tomando como pretexto o olho cego de ambos, também tem uma deficiência visual no olho esquerdo. No meu olho esquerdo eu não vejo absolutamente nada. Eu digo até brincando que o olho esquerdo olha para dentro e o olho direito olha para fora. As palavras que não escrevo habitam líquidas o fundo do tinteiro. As palavras que não escrevo habitam líquidas o fundo do meu medo. As palavras que não escrevo sempre me olham. Melhor escrevê-las em portas de mictórios. As palavras que não escrevo têm sede de tinta. Melhor escrevê-las em portas de latrinas. Na maneira de construir a imagem existe esse elemento absurdo que se parece com humor. A companhia de água e esgoto. O hidrômetro registra um pingo de minha vida sob o chuveiro. No fim do mês, engulo em seco. Taxa-me o dilúvio inteiro. Eu acho importante ler. O importante é ler, e na medida do possível se abster de estar utilizando termos absconsos da teoria literária, porque eu acho que isso só faz com que o aluno se distancie da literatura. Esse projeto tem sido de grande valia nas escolas municipais, porque tem dado para nós uma oportunidade de discutir em sala de aula
temas relativos a grandes autores, a grandes pensadores da nossa língua portuguesa. Então, no primeiro ano foi o Ariano Suassuna, que teve um grande sucesso. No segundo ano foi o José Lins do Rego, em que mais escolas aderiram ao projeto. E este ano estamos homenageando o poeta Sérgio de Cacho Pinto, pessoa de grande qualidade intelectual e principalmente um dos maiores produtores literários aqui da cidade de João Pessoa. É uma homenagem muito grande para um pobre marquês, eu me sinto honrado, sensibilizado, claro. Se não driblas, o alambrado é a tela de um viveiro onde te fazes prisioneiro. Se driblas, és um pássaro a liberar os muitos pássaros do teu nome, enquanto os cartolas dão tratos à bola e te fintam fora do gramado. Hoje, onde o pássaro que foste, no ar entre aéreo e sonado, com que desfilas as tuas penas na alegoria de um carro. Poema. Eis a fórmula ou a forma. A água fura a rocha, e assim faço o meu poema. Um poema lâmina, contundente, que esmigalhe e esfarele como se fora um dente. Não um poema com o azul da Blue Blade, mas um poema que sangre as maçãs da face. Um poema lâmina, que prove e triture as maçãs do rosto, com a mesma fome e com o mesmo gosto com que o primeiro homem provou da maçã do paraíso. Este será o seu ofício, ser lâmina e penetrar, e ferir e dissecar, e ir sempre além do que se pode ir. Repudio o azul de outras lâminas, diante do rosto do espelho. O meu poema é uma lâmina escura e cega, que abre sulcos e impõe o medo da descoberta frente ao espelho. Da descoberta que cada berlinense só tem uma face, e que a outra lhe falta quando de manhã ao barbear-se. Da descoberta que mesmo de frente o berlinense é de perfil, o que há entre o oriental e o ocidental, um limite, uma divisão, de cimento, areia e cal. Sem foco. Não piso a embreagem, piso a paisagem. E a ponho primeira, segunda, terceira e quarta. De segunda a sexta. Às vezes dou-lhe ré, mas sempre me escapa. Ao sábado e domingo, deixo-me em ponto morto. Diante dessas fotos já sem cor, paisagens vistas de um retrovisor, Mas congestiona e desorienta o antigo menino da Avenida dos Tabajaras, menino antigo de uma tribo cuja aldeia ainda não era tão global. a coruja. São dos ouvidos os teus olhos de vigília, olhos acesos, luzejo de sabedoria, olhos atentos à geografia do dentro. És uma concha, um encorujado caramujo, monge em voto de silêncio. Pluma, as armas